Eu estava com saudade de você. Essas semanas que a gente já tem se encontrado, né? Nós estamos nos vendo sempre e eu espero que você esteja aproveitando bastante. Hoje é o nosso bônus de quarta-feira e nós vamos falar sobre o que, Ângelo, hoje? Sobre os impostos. Tá, mas tem algo a mais. Hoje eu garanto para vocês que além dos impostos, nós temos uma riqueza em conhecimento. E nós vamos aprender juntos. Certo? Como toda quarta-feira, terça ou quarta-feira, nós apresentamos um vídeo que trabalha a terra e o povo de Jesus. Enquanto lá para sexta ou sábado, dependendo dos nossos tempo, nós apresentamos a mensagem, a proposta, o porquê Deus enviou o Pai para salvar a humanidade. Muito bem. Falando sobre os impostos, eu vou falar um pouquinho aqui, porque nós temos algo importantíssimo que o Ângelo vai aí partilhar conosco. Os impostos. Nos povoados, os impostos eram de vários tipos. Para os romanos se cobrava 1/4 das colheitas, logo vendidas e trocadas em moedas. A corvéia, para alimentar as tropas, o pedágio sobre transportes de mercadoria e as taxas de alfândegas entre regiões e países. Tu lembras que naquele trabalhando, tratando de moedas, não era qualquer moeda que entrava no templo. Porque para impostos era o denários dos romanos. Isso mesmo. Mas para o templo não podia entrar uma coisa impura, como era o denário dos romanos. Como se o dinheiro dos hebreus fosse uma coisa limpa. Isso mesmo. Grandes somas financeiras partiam de Jerusalém para Roma. Só da Judéia se recolhia por ano o equivalente a 600 milhões de jornadas de trabalho com impostos pagos aos romanos. De jornadas de trabalho, sabendo que a diária é o famoso denário. Denário, muito bem. Em Roma, Não confundir com o talento, porque o talento valia 27 quilos de ouro, um talento. Em Roma, toda uma categoria privilegiada vivia às custas das províncias coloniais com a Palestina. Claro, os conquistadores são conquistadores, não vivem com a enxada na mão, vivem cobrando impostos. Muito bem. Mas a coisa parece que não é somente Agora, Ângelo, falando sobre essa questão das províncias, você tem algo para falar sobre províncias, territórios, distritos e cidades para nós? Era tradicional daqueles povos antigos conquistar os inimigos, mas não somente os inimigos. Eles não matavam todos, alguns povos matavam todos, sobretudo os homens. Deixavam mulheres e crianças. Aqui na própria Amazônia, no Brasil, os primeiros que chegaram, os portugueses, eles matavam os índios, mas estupravam as índias para dar continuidade e ocupar o espaço e produzirem. Então, o costume não era eliminar, arrasar. No máximo era levar escravos, alguns para a própria capital. Mas, em geral, praticamente, o povo ficava naquela terra. Mas aquela terra agora era dominada pelo invasor. Podia ser médio, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Aquela terra que chamamos de Palestina foi invasa por todos estes povos no primeiro milênio antes de Cristo até Jesus Cristo. E província o que é? Era uma forma de dominação que era totalmente dependendo em autoridade, em impostos, em produção e tudo, totalmente dependendo dos conquistadores. No caso de Jesus Cristo, quem domina é o Império Romano. Muito bem. Então, já que falamos sobre províncias, cidades e tudo mais, eu queria que você então falasse para nós um pouquinho
sobre um distrito, né? Um distrito chamado Samaria. Samaria. O que era Samaria? Para todos nós, em geral, conhecemos que a terra de Jesus, naquele tempo, era dividida com três nomes, com três regiões. A Judeia, que era o território de Jerusalém, já com descendentes de Judá, o quarto filho de Jacó, Judeia, Judá, que significa abençoado Judá. Agora, depois tinha Samaria, que era uma região intermédia entre Judá e a Judeia e a Galileia. Nesta Samaria, que pega o nome de uma cidade, a cidade de Samaria. Os babilônios tinham colocado uma mistura de 5 povos para atrapalhar eventuais desejos de revolta. E então Samaria era o território dos samaritanos, que não eram um povo, eram descendentes de 5 povos. E a norte da Samaria tinha Galileia. Até a própria palavra Galileia, na linguagem dos babilônios, significa província dos estrangeiros. Ângelo, você falou sobre Samaria, mistura de povos e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com aquele encontro de Jesus com a samaritana? Muito bem lembrado. Em efeito, quando Jesus pergunta, vá falar com teu marido. Ela diz, não tenho marido. E Jesus retruca, porque você já teve 5 maridos. E atual não é o teu marido. Observe bem, Jesus usa uma expressão de diálogo para lembrar que os povos da Samaria eram descendentes de 5 povos que os antigos babilônios, 700 anos antes, invadindo a Palestina, que não era Palestina, invadindo aquela terra de Judá, colocaram estes povos diferentes, conquistados, dominados, para evitar insurreições, revoltas. Muito bem. Então Jesus se mostra Conhecedor da história. Conhecedor da história. E ele fala para aquela mulher, né? 5 maridos. Mais um, quanto dá? 6. Então, mas 6 na Bíblia é número imperfeito. É número ruim. A besta-feira é meia. Então, 6, por que será que Jesus, falando com a samaritana, fala de 5 maridos mais um? Porque a samaritana, que deveria ser uma impura, que como mulher e como samaritana, nem deveria falar com Jesus fora do povoado. A fofoca do povo sempre foi uma coisa forte. Por quê? Porque se você observa bem, 5 povos estrangeiros, mas um novo marido, 6, não é a perfeição. A perfeição é quando a samaritana encontra o 7º. Jesus. É o número da perfeição. Que é o número da perfeição. Que Jesus é quem salva. Então nós entendemos que naquela capítulo 4 de João, naquela conversa, tem muita teologia, tem muita coisa nova. Inclusive, Jesus não discrimina os estrangeiros, não discrimina os povos samaritanos, não discrimina aquela viúva, não discrimina aquela mulher que já tinha passado por tantos maridos. Jesus acolhe aquela viúva como uma filha de Deus. Muito bem. Ângelo, agora, a Palestina tem alguma coisa a ver com Canaã? Porque Canaã é o nome originário de Abraão. 1800 anos antes de Jesus Cristo. Abraão saiu da terra da Mesopotâmia, da cidade de Ur, e foi emigrante
à procura de outra terra, seguindo a inspiração de Deus. E ele ficou naquela terra lá, que nós chamamos, que o nome dele era Canaã, já ocupada pelos cananeus. E em Canaã, aquela terra, depois do exílio, olha bem, depois do exílio do Egito, quando Moisés liberta o povo do Egito e o traz para aquela terra de Canaã, já aquela terra muda de nome, já é Judeia. E a quem lembra Judeia? O nome de quem? Abraão. Aliás, de um filho de Abraão. De um Judá. neto. Judá Judá. Quem era Judá? era O o quarto filho Que abençoado de Jacó. de Jacó ocupa aquela terra. E o nome daquela terra não será mais Canaã, porque os hebreus vencem os cananeus, e será Judeia. Que significa Judeia, o que significa? De Judá, abençoado. abençoado, louvor. Louvor, porque é a mãe de Judá, a Lia, que dá a luz e louva a Deus. Muito por ter dado bem. um filho. Tá certo, então. Escuta, agora vamos fazer uma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Me explica. Eu andei de Judá, férias esses dias. Judá, tem alguma coisa a ver com o nome do tempo de Jesus, aquele tal de Judas Iscariotes? Esse cara, ninguém gosta muito de falar nele, a gente sabe por Mas é importante falar. Olha, Ângelo, tem alguma coisinha a ver. Tem tudo a ver. Diga. Agora eu quero que você responda. Eu respondo com uma outra pergunta. Diga. Explique para nós isso, tudo a ver com Judá e Judas. Eu estava de férias. Para nós cristãos, Judas Iscariotes é o traidor. Mas peraí! Será que a história dele, até nos próprios evangelhos, é tão traidor? Judas Iscariotes. A palavra Judas, já falamos, significa abençoado. Então, Judas era um judeu, não era da Galileia, era da Judeia, judeu abençoado. E ele se considerava judeu, tão judeu que ele integrava um grupo de rebeldes contra os romanos. Rebeldes contra os romanos. Eles não gostavam do Império Romano, queriam se libertar do Império Romano. É por isso que, em grupos, assaltavam romanos e matavam soldados romanos. Eram os famosos sicários. Sicários, que sicário é o nome do punhal, que estes escondiam o punhal na roupa e depois se aproximavam andando e logo matavam. Será que tem alguma coisa a ver com uma famosa frase? Até tu, Brutus. Tu estás me falando lá em Roma. O tal de Júlio César, que foi morto, lá me parece 63 ou 64, antes de Cristo, o próprio Júlio César tinha um filho adotivo, Brutus. E este filho adotivo se formou um grupo, mas não tem nada a ver com a Judeia. Isso. Formou um grupo para matar o pai adotivo e tomar conta do poder do imperador. E aí tem. Então, quando Júlio César, descobre que entre aquele grupo estava também o filho adotivo dele, então tem aquela famosa frase usada pelo escritor latino Cicerone. Ele falou, até tu, Brutus, me matas. Essa viagem na história, né, desviando da Judéia para Roma, foi só para falar que possivelmente foi com o punhal, sicários. Sicários. Muito bem. Matavam os sicários, não tinha bala naquele tempo. Hoje os sicários eles continuam por aí, mas com outro nome, né? São os assassinos de aluguel. Assassinos de aluguel. Muito bem. Podemos então
avançar mais um pouco. Então vamos ver outro aspecto de Judas Iscariotes. Não é tudo ruim. Judas, ele abandona Jesus, em certo sentido. É verdade que ele traiu Jesus porque ficou decepcionado. Ele queria libertar o povo de Israel, mas libertar na marra, Isso, na violência, isso. na guerrilha, como revolucionário matando. Jesus não aceitou este projeto. E então Judas, decepcionado, ele volta ao grupo dele. E entrega Jesus, porque Jesus está iludindo em termos da liberdade. Então ele entrega Jesus. Este libertador não serve. E então, neste sentido, Judas é traidor. Mas o homem Judas, o judeu Judas, era digamos assim, um sonhador da liberdade do povo de Israel. Custe o que custar. Mesmo dando É alguém que a primeiro momento enxerga em Jesus a realização do seu sonho, mas depois vê que não é bem assim como ele planejava, né? correto, mas não é a realização somente dos seus sonhos, mas do sonho de todo o povo que queria se libertar. Agora, Ângelo, eu gostaria que você explicasse para nós um pouquinho da etimologia, né? Primeiramente, o que é etimologia? Etimologia é a derivação dos nomes. Derivação, logias significa palavra, logos, palavra. Não. De onde vêm os nomes? Qual é o significado dos nomes? Muito bem. E eu separei alguns nomes que eu quero que Vamos você explique para nós. Não me confunda muito. Não vou. Alguns nomes que não só eu tenho dúvidas, né, e interesse em saber, mas eu sei que você que está nos assistindo também quer saber. Primeiro E nome. precisamos saber. Isso mesmo. Primeiro nome é Israel. Depois eu quero saber da Palestina novamente. Galileia, Samaria, calma, ainda tem fôlego, hein? Judéia, Jerusalém, Hebreu, Samuel, Baal É muito. e Javé. Vamos lá, primeiro, mas já tá com fogo, Vamos tá com os precisar. exames em dias. Vamos precisar de outro bônus. Muito Vamos bem. ver. Primeiro, Israel. Lá no capítulo 32 do Gênesis, nós vemos que o escritor apresenta Jacó lutando de noite contra o anjo. Tem aquela musiquinha, canta aquela musiquinha. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Exato. Esta luta de Jacó com o anjo é que, ao amanhecer, Deus muda o nome de Jacó por Israel. Ish, em hebraico, significa homem. Eu, em hebraico, significa Deus, o Senhor. Ra significa luta. Então, Israel significa o homem que luta com Deus, contra Deus. Com Deus, mas no sentido de contra, que aguenta, que ele se resiste a Deus. Israel, Jacó foi um lutador. Então o nome atual, antigo e atual daquela terra, se inspira ao nome de Jacó. E Palestina? Já falamos muito, mas vamos recapitular. Palestina não é nome hebraico, não é nome nem dentre os cananeus. É um nome inspirado pelos gregos antes dos romanos, inspirado pelos gregos para colocar os inimigos do povo de Israel. Os filisteus. Tu lembra que Davi lutou contra Golias. o Golias? Já falamos sobre isso aqui no canal. E Golias era o grande e forte guerreiro dos filisteus. Só a armadura dele pesava 54 quilos. E então, esta briga praticamente entre hebreus, chamamos assim hebreus,
e filisteus foi uma briga secular. E os próprios gregos e depois os romanos, os gregos antes, que já chamavam Filistia, aquela terra, para separar da terra ocupada pelos judeus, a Filistia. E os romanos, depois do ano 70, quando os romanos destroem e arrasam Jerusalém e dispersam o povo, não somente jogam sal na terra lá de Jerusalém, mas praticamente mudam o nome. Aquela região não é mais Filistia, não é mais Galileia, não é mais Judeia, não é mais Samaria. Aquela região é Palestina, dividida em 3 províncias, mas muda completamente o nome de terra de Israel, é Palestina. De Palestum, que é uma forma romanizada de Filistum, filisteu. Muito bem. Galileia. Galileia, aqui é um nome que vem dos babilônios. Quando os babilônios, no ano 620 a.C., 610 a.C., conquistaram aquela parte norte, porque os babilônios não chegaram até Jerusalém. Quando conquistaram a parte norte de Israel, o reino de Israel, que chamavam, então se tornaram dominadores e criaram outros nomes. Já não é reino de Israel, mas é Galileia, que significa província, região dos estrangeiros. Dos babilônios. Então significa província. Uma província dos... Não, os babilônios, neste caso, não são os estrangeiros. Para os babilônios, os galileus, os judeus, os hebreus, são estrangeiros. Vamos lá agora. E a Samaria também. Samaria. Só que na Samaria, eles tinham já um povoado chamado Samaria. Então, aquela região ao redor daquele povoado Samaria, eles colocam aqueles famosos 5 povos. Então, é aquela região, perto daquela terra, daquela cidade, aquele povoado Samaria, ocupado por estes 5 povos, que eram 5 povos vencidos, escravizados e jogados lá, naquela região. Para frear uma possível união. Revolta. Uma revolta. Vamos lá na Judeia. Judeia, já está claro, já falamos várias vezes, vem do filho de quem? De Jacó. Judá. Quem é Judá? O 4º filho de Jacó. Que herda do pai. Porque o primeiro Rubens perde a primogenitura, pelo fato que a Bíblia narra muito bem, e Judá herda-lhe. Então, a palavra Judá, o filho Judá, é aquele a cuja tribo, a tribo de Judá, praticamente marca a posse e o domínio daquela terra, chamada de, generalizando ainda mais, Judeia. Muito bem. Jerusalém. Tenho que falar também. A Judeia incluía uma terra que não era da antiga Judeia, que era a antiga terra do rei David, Hebron, que logo Davi, ele chegou e construiu um povoado lá em cima daquele monte chamado Sião, e chamou de Jerusalém. Jerusalém, que significa cidade, Javé, Ra, casa, Shalom. E Javé dá a paz, a cidade, a paz, a casa, a cidade, da plenitude do Shalom, da plenitude e da dos vida. bens. Muito bem. Agora Hebreu. Hebreu, agora tenho 2 informações. Primeiro, que era uma forma de um nome antigo para dizer os pobres, os últimos, os que morariam do outro lado do Jordão, na parte desértica do Jordão. Então serias, mas depois do Egito de Babilônia, estes pobres já eram todos pobres.
chamado de resto de Javé. Aquele resto de Javé que ficou lá, que foram descartados até como escravos, porque eram pobres demais. Deixaram para cultivar alguma coisa e cobrar impostos. Estes pobres de Javé, logo nós profetas assumem um nome típico aramaico, Apiru, os Apiru, os pobres lascados. Então, provavelmente, hebreu vem de uma junção de significados. Os pobres que ficaram naquela terra e os Apirus, os lascados. Era o povo do outro lado do Rio Jordão, né? Inicialmente sim, porque Jordão era reino de Davi, mas quando caiu tudo no domínio dos babilônios, todo mundo ficou pobre. Muito bem. E Agora, todo mundo ficou Apiru, o resto de Javé. muito bem. Que o resto de Javé são os que nós chamamos os últimos. Os últimos. Jesus veio para os pequenos, os pobres, os últimos. Não vamos desprezar o resto de Javé, os últimos. Muito Os bem. Apiros. Agora, Ângelo, eu queria saber, Samuel, o que significa essa palavra Samuel? Samuel, te lembra alguma coisa? É um profeta? Mas além de um profeta, de que período? Muito antigo. Não é dos profetas escritores. É dos escritores, daquele profeta que só falava. Até antes do Elias. É o profeta sacerdote no templo, que é a cor de Davi. Isso mesmo. E a Bíblia fala disso, no primeiro livro do Samuel, que fala, Samuel, Samuel. Samuel, molequinho, no templo, de noite escuta uma palavra, Samuel, Samuel. E Samuel acorda e diz, e aqui, Senhor. Samuel significa Samuel. Deus é Deus, o Senhor. Ele escuta. Escuta. Ouve Deus. Ouve. Muito bem. Ângelo, tá chegando já nos dois últimos dessa primeira parte. Desta Quer primeira uma parte. água? Quer respirar Não, um tá pouco? bom. Tá bom? Baal. Baal, todo mundo já sabe, Baal está no tempo de Elias, 750 anos de Cristo. No conflito entre Elia e Jezabel, a mulher pagã, idolatra de Acabe. Então, o conflito para quem domina é os deuses, o Deus da Jezabel ou o Deus dos judeus, o Deus da revelação bíblica. Então, Elias, pelo próprio nome, ele luta e quer impor o monoteísmo. Só um Deus. E Deus é Javé. Eu sou o Deus libertador que aparece a Moisés no deserto. Lembra? Bem. Olha, falando sobre Elias, dia 16 agora tem a festa de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Carmelo. Foi no Monte Carmelo que Fui no Elias... Monte Carmelo, um monte bonito, alto, não muito alto, uns 600 metros, todo florido, não tem pedra lá em cima, é todo florido. Que em hebraico, aramaico melhor, Carmel significa florido. Então é um campo de flores, um Monte Carmelo, que em português chamamos Carmo, Nossa Senhora do Carmo, está relacionado com esta montanha, onde Elias preparou o altar para sacrificar a Javé. E onde os 450 profetas de Jezabel também prepararam. De Baal. De Baal, não era da rainha Jezabel, Sim, não, de que Baal. adoravam Baal, prepararam o altar para imolar o boi para o deus Baal. Não esqueça que Baal é um deus importante, o ídolo é Deus importante, porque expressa a fecundidade. E fecundidade é dar a vida. E também é parecido com Javé, porque Javé significa eu sou. Eu sou o quê? O rei, o imperador, o todo-poderoso. Dentro do contexto bíblico de Elias,
Eu sou, significa, eu sou a vida do povo. Eu sou o libertador. Eu sou o Senhor da vida, não do domínio. Muito bem, então você hoje foi um dia de viagem, hein? A etimologia dos nomes complementa e É. ajuda a entender É melhor. uma coisa maravilhosa. Eu espero que você esteja gostando. É assim, aqui não tem doutor, nem mestre, nem professor, nem nada. A gente aprende junto. Já estudamos um bocado, mas aqui todo conhecimento sempre é novidade. E olha lá, estudamos de verdade. Olha aqui, eu também Ah. preciso da minha cola. Também precisa da minha. Mas a cola não é para colar, é para estudar, aprender e logo conseguir também repassar. Eu vi, falando nisso, né? Eu estava vendo essa semana que tem um professor, doutor aí, que oferece uns cursos na internet, né, sobre Bíblia. Né, uns Verdade. 40, 50 minutos por aula. Né, o curso todo tem 15 dias e você paga R$ 100 para garantir a sua vaga e paga R$ 700 Para o curso. para o curso. Então, veja bem, né? Você tem de um lado, aqui nós estamos presenteando vocês com aquilo que o Senhor nos deu de graça, que é um pouco de sabedoria e entendimento. Uma introdução ao conhecimento básico da Bíblia, que é bom. Porque muitas vezes nós fomos, digamos assim, informados sobre o cristianismo. O Espírito Santo é quem dá a fé. Mas em termos de conhecimentos, temos mais informações do que formação da consciência bíblica. Muito bem, então fique conosco, que a gente vai viajando junto, a gente vai aprendendo junto. E agora a última vai continuar, hein? Vai continuar esse nosso tema, esse nosso assunto para o nosso próximo bônus da próxima quarta-feira. Mas a última palavra aqui, Ângelo, Javé. Javé. Javé, nem Jeová, é o nome, é a pronúncia correta. O nome é certo. Por quê? Porque Javé ou Jeová são formulações linguísticas do nosso tempo. Mas naquele tempo os povos que moravam no deserto não tinham uma fonética, chamo de fonética, tão elaborada como a atual. Tinha uma fonética muito rude. Dá para ver, você que me escuta percebe que a minha fonética, o meu sotaque, já não é de nascido no Brasil. Falo português, mas não é de nascido, porque o meu sotaque vem de outra região do mundo. Então, olhem bem, não vamos brigar pelo nome Javé ou Jeová, porque na verdade a pronúncia é aspirada. Yah, Yah. Entre o ai, ei, oi, u. Não por nada. É Jesus, é Judá. Todos estes nomes vêm desta intuição do que será chamado nome de Deus. Que Deus não tem nome. Porque nome é pai e mãe que dá a criança. Nós não podemos dar nome a Deus. Deus não tem nome na Bíblia. Aliás, não era proibido pronunciar e escrever. O nome dele. Então era impossível lembrar a correta pronúncia. Mas vamos ver. Yah, Yé, Yu, Yah, Yah, aspirado, Wah, Yah, Wah. Então, eu também não estou pronunciando corretamente, porque não sou desta região dos árabes de lá da Palestina. Mas nós brigamos pelos nomes. Não vamos brigar pelos nomes. Vamos brigar pelo significado. O que é que significa Yah? Significa eu sou. E a primeira pessoa do verbo ser. Eu sou, eu existo, eu tenho vida. Poderemos dizer, eu sou a vida, como Jesus fala em João. Eu sou a vida,
Este é o significado correto, teológico, do nome de Javé ou Jeová, ou Yahweh. Então, vamos resgatar o significado do nome. Deus vivo, Deus da vida. Muito bem. Então eu espero que você tenha aproveitado esses momentos com a gente, entendeu? E na próxima quarta a gente volta com bônus. E no final de semana nós temos o nosso comentário Ao Evangelho. Do Próximo 15º domingo do tempo comum. Fique com Deus. E Shalom. Shalom.